eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e anteriormente aqui a gente trouxe uma lista de clipes musicais que dariam um filme. Porém existem músicas que têm letras tão interessantes, às vezes até meio malucas, que com certeza se dariam bem se fossem adaptadas ao cinema. E é justamente por isso que a gente traz uma lista de letras de músicas que dariam um filme. Agora, se vai ser um bom filme ou não, eu não sei, né? Você que vai falar pra mim. Bom, mas antes eu queria falar só rapidinho mesmo, tá? Que eu não vou trazer nessa lista as músicas que de fato viraram um filme. Como, por exemplo, Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, né? Isso não faria sentido algum. E também não vou falar de músicas que a gente já tem vídeo aqui contando a história, apesar de ter um enredo ali interessante que poderia ser legal. Como, por exemplo, a Whiskey in the Jar. Que, inclusive, se você quiser assistir o vídeo sobre ela, tá aqui no card, tá? Mas, enfim, vamos agora logo pra lista. E eu vou começar com uma música que, na minha opinião, tem uma das histórias mais interessantes da que eu vou falar. Apesar das outras serem bem interessantes também. Pois é, foi no ano de 1979 que o artista aí considerado como pioneiro no Southern Rock, que fundia elementos de rock, country, blues e jazz, o Charlie Daniel, né, junto com a sua banda, lançaram aquele que seria um dos maiores sucessos de sua carreira, que é a música The Devil Went Down to Georgia, que atingiu aí as primeiras posições em diversas paradas pelo mundo, que ainda ganhou o disco de platina nos Estados Unidos e entrou na lista aí das músicas de country mais importantes feito pela revista Rolling Stone. E assim como o título dela já mostra, ela conta a história de certa vez quando o diabo vai até a Geórgia, lá nos Estados Unidos, em busca de roubar uma alma. Acontece que ele estava meio com pressa de fazer isso, então ele estava disposto a fazer qualquer tipo de acordo para conseguir. Então ele passa ali por um rapaz que está tocando violino e está tocando muito bem. Então nesse momento ele aborda ali o homem, diz que também é violinista e propõe um desafio, onde os dois fariam um duelo de violino e caso o rapaz ganhasse do diabo, ele daria para ele um violino de ouro. Porém, se caso ele perdesse, ele ficaria com sua alma. Com o rapaz então prontamente respondendo que o nome dele era Johnny e que mesmo se isso fosse um pecado, ele aceitaria o desafio, uma vez que ele era o melhor violinista que já existiu e que o diabo se arrependeria de ter proposto isso. E assim então o duelo começou, né? E o primeiro a se apresentar foi o Coisa Ruim, né? Que abriu ali a sua mala, pegou o violino e começou a tocar, fazendo ali um som sinistro, inclusive com uma banda de demônios surgindo para ajudá-lo. Com o som dele então soando mais ou menos assim. Então, quando ele terminou, o Johnny virou pra ele e falou: olha só, você realmente é bom, mas senta ali que eu vou te mostrar como se faz, tá? E começou a tocar, então, simplesmente humilhando o capeta. O diabo ali então percebendo que perdeu, né, deixou o violino dourado ali nos pés do rapaz e desafiou ele novamente, dizendo que caso ele quisesse voltar, que ele poderia voltar, tá? Já que ele perderia de novo uma vez que ele era o melhor que já existiu. E além da história ser interessante, a música é muito boa e divertida, tá? Eu recomendo que você ouça. Outra música que tem uma história interessante, nesse caso aqui até uma mensagem anti-guerra, é a One Tin Soldier, lançada originalmente pela banda de folk canadense The Original Cast, mas que ficou mais conhecida com a banda Coven lá nos anos 70, já que ela fez parte da trilha sonora do filme Billy Jack de 71. E a letra conta a história de duas sociedades, uma que vive um reino no topo de uma montanha e a outra que vive nos vales dessa mesma montanha. E era sabido ali que dentro dessa montanha, enterrado sob uma pedra, tinha um tesouro, tá? Que era desse reino de cima da montanha, com o povo do vale então se juntando e jurando que teriam esse tesouro para eles. Assim, eles mandam uma mensagem lá pro outro povo, né, pro povo que vivia em cima da montanha, exigindo ali que eles dessem o tesouro, dizendo que se não tivessem, eles matariam todo mundo. Com o pessoal do reino respondendo e dizendo ali que com os irmãos eles compartilhariam todos os segredos e tesouros que tinham lá na montanha. Mas o pessoal do vale não gostou nada dessa resposta, já que eles não queriam compartilhar, eles queriam tudo pra eles. E assim então, com muita raiva, eles montaram em seus cavalos, subiram a montanha e mataram todo mundo que estava lá, conseguindo assim achar o tão almejado tesouro. Now they stood beside the treasure on the mountain dark and red.
Porém, quando eles tiraram a pedra que estava em cima dele, só tinha uma única coisa escrita, que era paz na terra. E era esse então o tesouro que o povo de cima da montanha queria compartilhar. Mas sem sucesso, né? Como a gente viu. E é essa a história, né? Tem plot twist e tudo, olha aí. Mas agora, indo para uma música brasileira, em 1979, o Chico Buarque lançou a música Geni, o Zeppelin, que é muito conhecida, né? E que apesar de ter sido inspirada em duas óperas antigas, tem uma história só dela mesmo, tá? E como o nome da música já diz, ela conta a história de uma mulher chamada Geni, e que gostava bastante de namorar, né? Mas ela tinha ali uma preferência para os mais desprovidos, pessoas mais pobres, presidiários, idosos já sem saúde e por aí vai. E isso fazia com que ela fosse mal vista pelas pessoas da cidade, que a xingavam, batiam e até jogava pedra nela. Ela é feita pra banhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita gente. Até que um dia surgiu do céu da cidade, entre as nuvens, um Zeppelin gigantesco. Zeppelin é um dirigível, tá? Que colocou cerca de 2.000 canhões pra fora, mirados na cidade, deixando as pessoas por lá completamente apavoradas. Até que em certo momento ali desce dele, né, o comandante, dizendo que quando ele viu todos os horrores e desigualdades que estavam acontecendo por ali, que ele resolveu simplesmente explodir tudo, mas que ele poderia mudar de ideia se a moça que ele estava apontando se deitasse com ele. E essa moça era justamente a Geni. Acontece que ela não queria muito, ela tinha suas preferências, né, claro, e não tinha a menor vontade de estar com aquele cara, e ela falou isso. E a deitar com homem tão nobre, tão cheirando a brilho e a cobre, preferia amar com os bichos. Mas nesse momento a cidade inteira então começou a implorar que ela fizesse. Com as pessoas então indo beijar sua mão, o prefeito se ajoelhou para pedir, o bispo começou a chorar e o banqueiro até mesmo ofereceu 1 milhão a ela. Com ela então, ao ver todos esses pedidos, aceitando e assim indo passar a noite com esse homem. Noite que foi horrível para ela, tá? Que ela somente conseguiu ali se sentir aliviada e sorrir quando pela manhã o homem foi embora sem destruir a cidade. Num suspiro aliviado, ela se virou de lado e tentou até sorrir. Mas ela não sorriu por muito tempo, já que logo em seguida ela passou a ouvir novamente as pessoas da cidade xingando ela, querendo jogar pedra e até bosta nela. Com ela então se sacrificando ali por pessoas que não teve qualquer apreço por ela ou pelo ato que ela teve. Mas pessoal, pedindo de continuar essa lista, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o joinha aqui embaixo, que ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, porque toda semana a gente lança um vídeo assim. E se você quiser e puder ajudar a gente um pouquinho mais, é só clicar aqui embaixo no botão Seja Membro, beleza? Bom, a música Boy Named Sue ficou bastante conhecida na voz do Johnny Cash quando ele lançou lá em 1969. E foi mais uma dessas aí que conseguiu atingir as primeiras posições nas paradas de diversos países. E muito por conta da história mesmo que ela conta, que de fato é bastante peculiar e um pouco polêmica também, tá? Isso porque a história é narrada por um rapaz que conta ali que o seu pai saiu de casa, né, e por isso ele ainda abandonou a família, quando ele tinha apenas 3 anos de idade, sem deixar quase nada, nem pra ele, nem pra sua mãe, além de um velho violão, que inclusive é o que ele tá usando pra tocar, e uma garrafa de bebida vazia. Com ele dizendo até mesmo que não o culpa ali por ter saído de casa e deixado eles pra trás, mas sim por ter dado a ele o nome de Sue. E nos Estados Unidos é um nome feminino, tá? The meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Com ele dizendo aí que ele fez esse nome, fez as pessoas rirem, fazerem bullying com ele praticamente por toda a sua vida. E que tinha até mesmo vergonha de tentar arrumar uma namorada, já que a garota ali poderia ser mais uma RD. E que por conta disso tudo, a sua vida nunca foi muito fácil. Isso tudo fez ele amadurecer rápido, né? E ficar bom de briga ali, para que ele pudesse revidar as pessoas que estavam zoando ele. Com ele então jurando aí que procuraria em todos os lugares e cidades pela pessoa que tinha dado esse nome para ele. I'd search the honky-tonks and bars and kill that man that gave me that awful name. Até que certa vez aí ia entrar num bar para matar sua sede na cidade de Gatlinburg, ele viu jogando ali em uma mesa lá dentro o seu pai, que ele reconheceu por conta de uma foto velha que a sua mãe mostrava para ele, reconhecendo uma cicatriz no seu rosto e o olhar de mal. E ele já estava mais velho, grisalho e até meio curvado, né? Mas ainda assim o Sue chegou para ele dizendo que iria matá-lo. Isso para logo em seguida meter um socão na cara dele, tá? Que inclusive
ao levantar, pegou a faca e cortou um pedaço da orelha do filho. Depois disso, eles continuaram brigando, quebraram o bar inteiro, tinha arma envolvida, um verdadeiro caos, né? Até que em algum momento ali o pai dele para e diz que o mundo é cruel, então que para sobreviver as pessoas precisam ser duronas. E que como então ele saberia que não estaria lá para ajudá-lo nisso, né, uma vez que ele abandonou a família, que ele deu então esse nome ao filho, já que isso poderia ajudá-lo a se tornar mais forte, né, mostrando que a prova disso era a própria briga que eles estavam tendo. E que assim, portanto, então ele deveria, na verdade, agradecer. E assim então a briga se encerrou e ninguém morreu. E com o Sue então chegando à conclusão de que se caso ele tivesse um filho, ele daria o nome a ele de Bill ou George ou qualquer outro que não fosse Sue. Afinal, ele continuava odiando esse nome. Uma história polêmica mais interessante, né? O que você achou? Ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, any damn thing but Sue. Pra finalizar, eu vou de outra música aqui que também tem um plot twist, que é a música The Night the Lights Went Out in Georgia. Foi lançada pela cantora e comediante Vicki Lawrence lá em 1973. E a letra dela é narrada por uma mulher que conta a história de seu irmão que volta de uma viagem ali pra cidade depois de umas 2 semanas. Porém, antes de ir pra casa, ele passa num bar onde ele encontra ali o amigo dele, chamado Andy, que conta a ele que enquanto ele estava fora da cidade, a sua esposa estava tendo um caso com um garoto chamado Amos. E admite que, na verdade, ele próprio também tinha tido um caso com a esposa dele. Com isso, então, o irmão sai do bar ali todo irritado, coisa que faz o Andy ficar assustado e ir embora. Ele mesmo, então, vai embora, né? Vai pra casa e não encontra a esposa por lá, deduzindo que ela, então, foi embora, né? E com isso, então, pega a única coisa que seu pai o deixou, que era uma arma. Isso então para logo em seguida ir para casa do Andy para tirar satisfação por ter tido um caso com a sua esposa. Acontece que ele estranha ali uma coisa que estava acontecendo antes dele chegar lá, já que no caminho para casa do Andy ele vê ali pegadas que eram pequenas demais para ser do seu ex-amigo. E quando ele entra pela porta dos fundos da casa, ele encontra o Andy morto por um tiro. E quando a polícia chega, vem então aquela cena do amigo morto e dele com uma arma na mão. Coisa que fez ele ser preso e enforcado por conta do crime que ele não cometeu. Ele ia cometer, né? Mas não cometeu. Tudo isso pra no final aí a narradora, a irmã aí do protagonista, revelar que na verdade quem matou o Andy foi ela. E que a esposa do seu irmão não deixou a cidade. Mas ela também a matou e se livrou do corpo. Bem macabro, né? Eu realmente não sei se a ideia era que fosse uma letra engraçada e tal, né? Já que ela era uma comediante. Mas se essa era a intenção, acho que a gente pode falar aí que o humor dos anos 70 era bem diferente, né? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, já deixa seu joinha aqui embaixo. Comenta aqui pra gente se você conhecia essas músicas e o que você achou das letras. Você acha que realmente daria um bom filme ou eu viajei? Deixa aqui pra gente também outras músicas que tem letras aí que poderiam dar um bom filme, né? Que você acha e tudo mais. Aqui do Zaz tá deixando outros vídeos pra você assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!